Aleluia. Abra sua Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Nos diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém? Podem sentar? Nós vamos falar a partir de hoje sobre os nossos sofrimentos. Ainda dentro deste tema, nesta carta, Pedro, ele novamente volta a falar sobre essa questão do sofrimento de forma injusta. Pedro dá uma pausa, falando sobre a submissão da esposa, o relacionamento familiar, e agora ele volta a tratar deste assunto, a tratar deste tema, falando sobre os sofrimentos. E ele, no versículo 13 até o versículo de número 15, Pedro, ele vai nos apresentar como nós devemos nos comportar para que possamos evitar o sofrimento, ou prevenir o sofrimento, ou ainda que o sofrimento venha de forma injusta, nós saibamos como nos comportar diante de tal situação. Por quê? Porque o tempo em que Pedro estava vivendo, era muito comum os crentes sofrerem de forma injusta, porque os pagãos falavam mal deles, os senhores, como era uma comunidade com muitos escravos, então era comum que os seus senhores lhes afligissem por causa de suas vidas piedosas. Então, Pedro, ele vai dizer assim no versículo de número 13: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pedro, ele vai falar sobre uma situação normal. E em situação normal, ninguém é maltratado por fazer o bem. Por quê? Porque os ministros de Deus, as autoridades constituídas, que são ministros de Deus, eles foram estabelecidos por Deus para coibirem o mal e promoverem o bem, como nós encontramos Paulo falando na sua carta aos Romanos, no capítulo 13 e o versículo de número 4. Agora, quando alguém age com integridade,
deve ser louvado pelas autoridades. É isso que Pedro está dizendo. Agora, ele usa uma expressão, zelosos, aqui, para falar sobre como os cristãos devem agir, como os cristãos devem se comportar. Ele usa essa expressão, zelosos, e essa expressão, ela tem a mesma raiz no grego de zelotes, e zelotes são os extremistas políticos que se rebelavam contra o poder romano da época. Não, Pedro, ele não está dizendo para que os crentes daquela época, que os cristãos daquela época, que os irmãos, eles se rebelassem contra as autoridades. Não é isso que Pedro está dizendo. Ele está querendo dizer o seguinte: o que Pedro está dizendo é que nós devemos amar o bem com a mesma paixão que estes fanáticos patriotas têm pelo seu país. O que Pedro está dizendo é que nós temos que ser pessoas zelosas do bem, ou daquilo que é bom, assim como os zelotes, que eram extremistas, que batalhavam, que se rebelavam contra as injustiças romanas para defender os judeus. É isso que Pedro está dizendo, que com essa mesma vontade, com esse mesmo ânimo, com essa mesma força, nós devemos amar o que é bom, fazer o que é bom e viver o que é bom, segundo a palavra de Deus. E ele está dizendo: se vocês agirem assim, se vocês forem pessoas zelosas do que é bom, quem vos há de maltratar? Vocês não vão encontrar pessoas que sejam capazes de maltratar vocês. Mas, ainda que isso aconteça, ele vai falar no versículo 14: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ou seja, vocês serão pessoas muito mais que felizes. Vocês precisam passar por esta situação com alegria. E a expressão bem-aventurados aqui a mesma expressão que Jesus usa no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. É a mesma expressão que Jesus usa. O que ele está dizendo é que não é a circunstância do momento que vai dizer, que vai determinar como nós vamos nos comportar, como nós vamos agir. Se nós muitas vezes sofremos por causa da justiça, por sermos pessoas corretas, por causa da nossa vida de comunhão com Deus, isso não deve trazer tristeza ao nosso coração, mas sim alegria ao nosso coração. A melhor coisa que tem, queridos, para quem serve a Deus, ou para uma pessoa de modo geral, é você sofrer sabendo que este sofrimento é injusto. Você não fez por merecer. Você está passando por um momento difícil, por uma perseguição, quem sabe, mas isso é de forma injusta. Nós vemos isso de forma muito corriqueira nas fábricas aqui. Funcionário é um bom funcionário. Não falta, não chega atrasado,
trabalha sem fazer corpo mole, logo ele começa a ser objeto de gozação, de zombação, de zombaria dos outros. As pessoas vão zombando dele, usam termos pejorativos com relação à pessoa, falam mal do fulano, do cicrano, não é? Mas por quê? Porque a pessoa está tendo um comportamento correto, está tendo um comportamento íntegro. Assim sofre muito mais o crente, o cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo. É isso que Pedro está dizendo, que, olha, se vocês sofrerem por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está trazendo para nós algo que era comum acontecer naqueles dias. Ameaças por não querer fazer o que é errado. Você sofre isso. Quando, por exemplo, na empresa que você trabalha, querem fazer com que você minta para proteger a empresa. Você quer ver? Eu já mencionei isso aqui, nessa época em que nós estamos vivendo de ajustes nas leis, principalmente as leis trabalhistas. É comum as empreiteiras que contratam os irmãos para trabalharem, usarem de artifícios, usarem de engano, para burlar a lei, para forjar, para passar por cima da lei, em benefício próprio. E o cristão não deve, de forma nenhuma, concordar com esse tipo de coisa. O verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, ele não pode, em hipótese alguma, concordar com esse tipo de coisa. Devemos ser pessoas corretas. Mas vamos sofrer ameaças, vão ameaçar de nos demitir. Não tenha medo. Isso é o que a Bíblia está nos ensinando. Se você não concordar com isso, você vai ser demitido. Não tenha medo. Por quê? Porque antes de fazer aquilo que os homens querem, antes de agradar os homens, nós somos servos de Deus e temos que agradar a Deus. Temos que, a nossa vida cristã, ela precisa glorificar a Deus, e não é só aqui dentro, é principalmente lá fora, entre os ímpios. O nosso procedimento precisa ser correto, principalmente lá fora. Mas eu vou me beneficiar com isso. Mas o que adianta você se beneficiar com algo que vai ferir princípios bíblicos? Você se beneficiar de algo que fere princípios bíblicos. Vai ser bom no que tange a vida material, mas e com relação ao espiritual? Todas as vezes que eu faço algo que fere princípios bíblicos, que fere ordenanças divinas, eu dou um passo para trás na minha caminhada de aproximação com Deus. Ao invés de eu dar um passo para frente e me aproximar de Deus, eu dou um passo para trás e me distancio dele. Todas as vezes que eu quero me beneficiar
de uma situação, por intermédio de uma situação que vai ferir os princípios bíblicos, que vai me fazer pecar, eu estou me distanciando de Deus. Eu estou caminhando para trás. Eu não estou caminhando em direção a Deus. Eu estou caminhando na direção oposta a Deus. Porque se eu faço aquilo que glorifica a Deus, o próprio Deus cuidará da minha vida, da sua vida, e não nos deixará sofrer agravos. Veja que a lei ou as autoridades, elas só vão nos destratar ou agir com justiça se nós falharmos. Quando se vamos usar o exemplo das leis de trânsito, quando é que eu sou multado? Quando eu, com o meu comportamento, vou e transgrido uma lei de trânsito. E se a autoridade, que é a polícia, ela me pegar, eu sou punido por transgredir uma lei de trânsito. Se eu não transgredir a lei, eu jamais vou ser punido. Com Deus não é diferente. Nós não vamos sofrer agravos se estivermos andando de maneira correta. E Pedro diz: se isso acontecer, glorifique a Deus, não reclame, não murmure, porque você é um bem-aventurado, está sofrendo por fazer o que é reto diante de Deus. Porque que galardão nós vamos ter se nós desagradarmos a Deus e por isso nós sofremos? Não há benefício. Eu errei e eu estou sofrendo porque eu errei. É isso que Pedro está dizendo. É isso que Pedro está falando. Conta-se a história de um garoto de 12 anos que, durante a Segunda Guerra Mundial, ele recusou se juntar a um certo movimento na Europa. E aí os carrascos se dirigiram a esse menino e perguntaram assim para ele: você não sabe que nós temos poder para matar você? O menino olhou para ele, para aqueles homens, e disseram: e vocês não sabem? Ele disse para os homens: e vocês não sabem que eu tenho o poder de morrer por Cristo? Eles queriam que ele errasse, que ele se juntasse a um movimento, e ele não quis, porque aquilo era errado. Eles ameaçaram ele de morte, e ele disse o quê? Por Cristo eu estou disposto até mesmo a morrer. Policarpo, ele respondeu, quando quiseram que ele fizesse o que era errado, Policarpo responde: há 86 anos tenho servido a Cristo, e Ele jamais me desamparou. Então, como eu posso agora blasfemar contra o meu Rei e meu Salvador? 86 anos Deus foi fiel comigo. Como eu posso agora blasfemar contra o meu Senhor, contra o meu Salvador?
José teve todas as oportunidades para fazer aquilo que era errado diante dos olhos de Deus. José tinha, humanamente falando, todos os motivos do mundo para ser um jovem rebelde contra Deus. Mas quando ele é tentado pela mulher de Potifar, ele diz: o meu Senhor me deu tudo que tem na casa, ele deu nas minhas mãos, menos você é a esposa dele, e como é que eu posso cometer tal ato e desagradar o meu Senhor? Como eu posso fazer isso? Em outras palavras, mesmo José, na situação em que ele estava, ele está dizendo: Deus foi fiel comigo até aqui, Deus tem cuidado da minha vida até aqui, mesmo eu estando na situação em que eu estou, Deus tem sido fiel. Como eu posso agora cometer tal atitude, transgredir, pecar contra o meu Senhor, pecar contra o Potifar, que foi um homem que lhe abriu as portas e lhe deu de tudo, e acima de tudo, pecar contra Deus, que cuidou de sua vida? José foi para a prisão de forma injusta, mas o texto diz: o Senhor era com José. Ainda que os homens, as pessoas nos digam todo mal contra nós, o que importa é nós termos a certeza de que o Senhor está conosco, de que Deus é na nossa vida. Então, querido, não venda a sua fé, não negocie a sua vida de comunhão com Deus. É melhor sofrer aqui e ser exaltado por Deus do que receber as honras diante dos homens e sofrer diante do Senhor. Viva uma vida que glorifica a Deus. Mas aí Pedro vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Antes santificai a Cristo. O que é que Pedro está dizendo neste versículo 15? Que o sofrimento por causa de uma vida justa e reta diante de Deus, o sofrimento, ao invés de ser uma ocasião para você e eu blasfemarmos, murmurarmos, é uma oportunidade para darmos um bom testemunho. O sofrimento traz a oportunidade. A injustiça e o sofrimento não devem nos levar à revolta e à murmuração, mas ao testemunho, mas a glorificar a Deus. O que Pedro está querendo dizer com esta expressão, santificar a Cristo como Senhor no nosso coração? O que é isso? O que significa isso? Significa entregar tudo a Ele e viver. De que maneira? Viver de modo a agradar a Deus e a glorificar
glorificá-lo. O que significa isso? Significa maior temor em desagradar a Deus do que medo do que os homens possam fazer conosco. E isso, queridos, isso simplifica a vida de forma maravilhosa. Quando nós cristãos compreendemos que a nossa vida, ela precisa glorificar a Deus em qualquer circunstância, isso simplifica a vida. E esse texto, esse comportamento, trata-se de uma combinação de Mateus 6,33 com Romanos 12, 1 e 2, em uma atitude diária com Deus. Uma atitude diária de fé. Fé que obedece a palavra de Deus, apesar das consequências. O que vai dizer Mateus 6? O que diz Mateus 6,33? Alguém sabe? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus, a sua justiça. O que é que o Senhor, isso aqui não foi o Zé da esquina que ensinou. Não foram os fariseus que disseram. Não, isso aqui quem ensinou foi o próprio Jesus. Ele começa esse discurso no versículo de número 24, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele está dizendo o quê? Não é pecado você possuir riqueza. Em nenhum texto da Bíblia, Jesus ou os profetas ou os apóstolos disseram que é proibido, que é pecado você possuir riquezas. Mas tanto um quanto o outro disse que é pecado você ser possuído pela riqueza. Você precisa entender, é você que controla, não você que é controlado. É você que domina, não é você que é dominado pela riqueza, pelas coisas desta vida. Então perceba, Jesus vai dizer: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus começa, é Jesus quem está falando. Ele começa a trazer exemplo das aves, exemplo dos lírios do campo. E quando ele se refere aos lírios, ele vai dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, ou seja, com todo o seu poder aquisitivo, com toda a riqueza que Salomão possuía, se vestiu como qualquer um dos lírios. Quem cuida deles? O Senhor. Quem cuida das aves? O Senhor. E ele termina
dizendo: vocês não são mais valiosos do que ela, vocês não têm mais valor do que as aves ou do que os lírios. Então, se Deus cuida das aves e cuida dos lírios, por que Deus não vai cuidar de nós? Por que Deus não vai cuidar da sua vida? Então ele vem e diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está dizendo que o que tem que ser prioridade para a minha vida e para a sua vida não é aquilo que é desta terra, mas aquilo que é do céu. Não é aquilo que é passageiro, mas aquilo que é eterno. Eu e você e eu não temos que nos preocupar com as coisas desta vida. Tem dificuldade? Tem. Se vem momento de crise, vem. Mas o importante é a nossa vida de comunhão com Deus está em dia. O que é mais importante é nós termos a certeza de que o Senhor está conosco. Porque se Ele está conosco, Ele cuida de nós. Não, Ele está dizendo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? Comida, bebida, vestimenta, vos serão acrescentadas. Às vezes nós confiamos em Deus somente quando tudo está bom. Nós temos o mau costume de dizer que estamos na bênção só quando o celeiro está cheio. Nós somos fiéis a Deus só quando as coisas estão caminhando bem. Quando as coisas caminham mal, nós já queremos deixar, já queremos abandonar, já queremos tirar a nossa vida que está no controle de Deus, já queremos tirar do controle dele e trazer para o nosso controle, como se nós soubéssemos cuidar de nós mesmos melhor do que Deus. Nós temos esse costume. E a minha pergunta é: será que de fato nós confiamos em Deus? Será que verdadeiramente nós temos confiança em Deus? E sabe o que eu acho engraçado? É que nós dizemos aos outros: confia em Deus, não, Deus vai te abençoar, confia em Deus, Deus vai cuidar de você. Mas quando nós passamos pela tribulação, esse discurso não serve para nós, serve para o outro, mas não serve para nós. Aí quando alguém nos diz: confia, aí o que você faz? Você expõe as suas dificuldades. Aí a pessoa diz: não, mas confia. E aí você responde ou tenta explicar apresentando as suas dificuldades. E a pergunta é: será que Deus é menor do que o seu problema? Será que Deus é menor do que a sua necessidade? Será que Deus só agia e só operava maravilhas no passado? Hoje Ele não faz mais? Será que só os grandes testemunhos que nós já ouvimos por diversas vezes, por diversas pessoas, só acontece com eles? Será que Deus tem os seus
preferidos e que Ele só cuida de um determinado grupo? Não. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai nos dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus cuida da sua vida, igual cuida da minha, igual cuida do outro. Deus cuida de você. Por que é que Deus não tem feito até aqui o que você precisa? Porque você não tem confiado nele. A sua confiança está na força do seu braço. Entregue a Deus. Confie em Deus. Deixe Ele direcionar a sua vida. Deixe Ele cuidar de você. Sabe o que eu acho interessante? Nós somos pais. E nós somos pais que fazemos de tudo pelos nossos filhos. Para proteger os nossos filhos. Fazemos de tudo para cuidar dos nossos filhos. Para dar aos nossos filhos o que eles precisam. Para suprir as suas necessidades. Fazemos de tudo ou não? Não é? E nós chamamos Deus de Pai. E aí eu digo e pergunto: Deus então, nós fazemos de tudo, e Deus, não? Para cuidar dos seus filhos? Se nós sabemos que Deus faz, por que então não confiamos nele? Se nós temos essa certeza de que Deus faz, por que então nós não deixamos Ele cuidar da nossa vida? Por que então nós não priorizamos buscar a sua presença, adorá-lo, descansamos nele? Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar. O que eu estou dizendo é que você não pode se desesperar quando a situação difícil bater a porta da sua casa, porque você tem um Deus que cuida da sua vida. Se você está sofrendo, mas está andando de forma correta diante de Deus, descanse, porque Ele cuida dos seus. Não vai faltar. Pode não sobrar, mas faltar não vai. Pode não dar para esbanjar, mas faltar o alimento não vai faltar. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que nós servimos um Deus que é fiel. E que cuida dos seus. Jesus está dizendo isso em Mateus 6,33. E o que Paulo diz em Romanos 12? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Em algumas traduções vai dizer com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
veja, o que Paulo está dizendo? Que enquanto eu não passar por essa transformação, eu não vou provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem passa por essa transformação no entendimento vai perceber que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. O negócio é que às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. A gente acha que Deus está errado e que Deus tem que trabalhar assim. Não, Senhor, é assim. Eu tenho que fazer. Então muitas vezes Deus nos permite fazer com as nossas próprias mãos. Deus permite. Deus deu essa capacidade ao homem de pensar e de decidir. A Bíblia nos mostra que Ele cuida. E Ele está falando conosco que Ele cuida. Mas às vezes a gente quer trabalhar da nossa maneira. Nós queremos então deixar a Bíblia um pouco de lado e dizer para Deus: não, peraí, Jesus, nessa situação aqui, o Senhor não sabe agir. Eu sei, então eu tenho que fazer assim. E Deus nos deixa. Sabia? Sabia que Deus deixa, muitas vezes, a gente agir conforme a nossa cabeça? Se você, antes de fazer, procura alguém, pede um conselho, Deus usa e orienta. Como alguns fazem. Antes de fazer alguma coisa, pedem conselho. E isso é louvável, desde que eu ouça o conselho. Porque não adianta eu pedir, se eu não tenho nenhuma pretensão de seguir. Nós pastoreamos igreja há 12 anos. Irmãos, e esta situação de sentar, aconselhar, faz parte da minha vida, do meu ministério. E nós também já nos deparamos com N pessoas que sentam, e diz assim: eu vim pedir uma orientação, e a gente dá, à luz da Bíblia. Mas a pessoa sai da nossa sala e vai fazer o que ela acha que deve fazer. E eu pergunto: o que leva uma pessoa a pedir conselho se não tem a menor pretensão de ouvir, de praticar? É inútil, é desnecessário. Então Deus permite, Deus usa e orienta, mas eu digo: não, vou fazer assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos conselhos, mas queremos que aquele que nos aconselhe fale aquilo que a gente quer ouvir. Mas muitas vezes os conselhos não vão ser aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que a Bíblia diz. Só que nós não estamos dispostos a fazer o que a Bíblia diz. Por quê? Em determinadas situações, nós achamos que nós somos mais sábios do que Deus, que nos criou. E Deus deixa a gente seguir assim, a gente andar por esse caminho. Para quê? Para que a gente dê com os burros na água? E então reconheça que o conselho de Deus é perfeito, que a lei de Deus é perfeita, e que eu preciso entrar pelo caminho da palavra de Deus.
porque senão eu vou sofrer. Sabe por que tem muito crente que sofre a vida inteira? Porque é teimoso. Porque a Bíblia nos orienta. A palavra de Deus é pregada, mas a gente não quer ouvir. Muitas vezes nós queremos fazer de acordo com o que a gente acha. Porque na outra vez deu certo. Mas não é porque deu certo que é o certo. Nem tudo que dá certo está certo. Tem um monte de gente por aí, se dando bem, fazendo o que é errado. Só que isso tem um tempo. Isso tem um tempo. É até um limite. É até um determinado momento. Porque vai chegar uma hora que Deus vai puxar a corda. E quando Deus puxar a corda, Ele vai trazer você para o que é certo, não para o que está dando certo. E é aí que está o grande problema, porque isso muitas vezes será às custas de muitas lágrimas. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Nós falamos na segunda-feira na escola de discípulos, é melhor obedecer do que sacrificar. Usamos o exemplo de Saul, em contraste com a vida de Davi. As mesmas oportunidades, o mesmo Deus. Deus ungiu Davi e ungiu Saul. Deus escolheu Davi para liderar e escolheu Saul para liderar. O problema é que Saul preferiu adotar um estilo de vida de desobediência e rebeldia à palavra de Deus. Como consequência, perdeu o reino. Deus o rejeitou. Não é que Saul errou uma vez e Deus já o rejeitou, não. Ele viveu uma vida de sucessivos erros, adotou este estilo de vida. Quando eu e você, a exemplo de Saul, adotamos esse estilo de vida, sofremos. Quando, como Davi, nos dispomos a obedecer e a seguir aquilo que Deus nos ensina, triunfamos. E Deus nos prospera. Sabe por que tem gente que vive anos e anos e não muda de vida? Todo mundo cresce, espiritualmente falando, e a pessoa permanece no mesmo lugar. Por quê? Porque decidiu desobedecer a Deus. E Deus não vai dar a você o que você não está preparado para receber. Deus não vai pôr na sua mão o que você não tem condições de carregar. Deus é sábio. Deus não é como o homem. O que Pedro está ensinando é que nós precisamos ter a mente transformada e depositar confiança no Senhor. Parar de achar que nós temos condições de resolver tudo. Existem coisas que é para Deus fazer. Agora, em momento algum, eu devo deixar de confiar nele. Preciso sempre confiar nele e esperar nele. Amém? Versículos 16 e 17, para concluir a nossa postura diante do sofrimento.
Temos que, no versículo 15 ele diz, que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o bem, por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Pedro está dizendo que diante do sofrimento, que diante das dificuldades, nós temos que agir com o caráter de Cristo. As pessoas vão perguntar: por que você ainda tem esperança nessa situação? Por causa de Cristo. Porque eu sirvo a Cristo. Responder de forma mansa, de forma com temor, com mansidão, nos comportando diante das perseguições, como no caso aqui, apresentando o caráter de Cristo. Falar em línguas é dom. Guardar a língua é caráter, é fruto. Tem gente que não consegue guardar a língua. Ela é maior do que o corpo. E eu brinco quando eu falo sobre isso. Tem gente que quando morrer vai ter 2 caixões. Um para o corpo e um para a língua. Porque não consegue ver uma coisa e ficar quieto. Tem que falar. A língua coça. Tem gente que faz uma brincadeira. Diz que 2 irmãs se encontram na rua. E uma diz para a outra assim: pelo tamanho da sua saia, eu vejo que a irmã é da Igreja Batista. Aí a outra diz: e pelo tamanho da sua língua, eu vejo que a irmã é da Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, que durante muitos anos é conhecida como a igreja que mais se assemelha à Igreja Apostólica, por causa da manifestação dos dons e do poder de Deus, tem perdido a sua identidade, a sua característica. Por quê? Porque ao invés dos crentes buscarem a Deus, se preocuparem com a sua vida, estão se preocupando com a vida do outro. Estão deixando de buscar a Deus. Estão deixando de clamar a Deus. E estão escandalizando o Evangelho de Cristo por aí afora. No meio dos ímpios, tem muito cristão que não dá um bom testemunho. E Pedro vem tratando sobre isso. Tem cristão que quando sofre, sai chutando tudo, esbravejando, xingando, pode dar glória a Deus e aleluia, e a boca não abre.
Mas para falar palavrão, para glorificar Deus, o pregador tem que mandar. Para falar palavrão, ninguém precisa mandar. Para xingar, para brigar, ninguém precisa pedir. O que é isso? Evidência de uma vida que não foi transformada ainda. Sinal claro de carnalidade. Eu posso até falar em línguas dentro da igreja, mas isso não quer dizer que eu sou espiritual. Eu posso até ser usado por Deus para curar, mas isso não quer dizer que eu sou espiritual. Exemplo bíblico, a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas eram carnais. Tinham todos os dons. Paulo diz: nenhum dom vos falta. Mas ele vai dizer também: mas eu não posso falar com vocês como espirituais, senão como carnais. Porque se vocês estão se degladiando entre vocês, se vocês estão se engalfinhando entre vocês, se a felicidade do irmão não gera felicidade em você, eu não posso tratar vocês como espiritual. E hoje é assim, irmão. O meu irmão é abençoado, a bênção dele não me gera alegria, me gera murmuração. Senhor, porque ele, ou até ele e eu não, isso é carnalidade. Isso é ser carnal. O meu irmão foi abençoado, glória a Deus. Se a minha não chegou, porque não é tempo. Porque quando for, ninguém pede. Quando chega o momento de Deus na nossa vida, ninguém tem poder para impedir. A única pessoa que pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida é você mesmo. Se você não buscar a Deus, se você tratar a vida cristã de forma relapsa, você não vai viver as promessas de Deus. Aí você vai murmurar quando vê um irmão sendo abençoado. O problema não é o irmão ser abençoado. O problema é você não estar na posição que Deus quer para te abençoar. Nós nos esquecemos disso. Deus levantou o irmão, glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu ainda estou aqui. Fique dando glória a Jesus. Quando chegar o seu momento, você vai. Quando chegar o seu momento, a sua bênção vai chegar. O que importa é termos o nome escrito no livro da vida. O que importa é o nosso comportamento glorificar a Deus. O que importa é a minha vida cristã, a sua vida cristã, exaltar o bom nome de Cristo. O que importa é onde você passar, fique o bom cheiro de Cristo. O que importa é aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você estuda, as pessoas dizerem: ali é, ou está, ou vai um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Isso é muito mais importante. É vivermos na dependência de Deus. O versículo 17, Pedro vai nos mostrar que muitas vezes o sofrimento é da vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque faz parte de um processo divino para nós.
o sofrimento, muitas vezes, ele é didático. O deserto é escola. As lutas nos aproximam de Deus. As lutas só afastam de Deus quem já está afastado. Porque quem está próximo do Senhor entende que a luta faz parte de um processo divino para nos amadurecer e promover a própria glória de Deus. A caminhada do povo pelo deserto glorificou o nome do Senhor. Israel chegar diante do Mar Vermelho, e Deus abrir o Mar Vermelho, fez o quê? Fez com que os povos de Canaã soubessem os grandes feitos que Deus fez para abençoar Israel, e gerasse temor no coração deles. A queda das muralhas de Jericó gerou temor nos demais povos. A queda de Israel diante do exército de Ai amadureceu o povo, fez o povo buscar mais a Deus, fez o povo consagrar a sua vida a Deus, fez o povo entender que não é porque eles tinham Deus e a promessa de Deus sobre suas vidas que eles iriam conquistar de qualquer maneira. Fez com que eles compreendessem que acima da promessa está a obediência à voz de Deus. E então perderam para o exército de Ai. Quando consagraram a vida, venceram. Irmão, Deus te fez promessa? Fez, glória a Deus. Mas acima delas está a sua vida de obediência. O cumprimento da promessa de Deus na sua vida depende da sua obediência à voz de Deus. Se eu não obedecer a Deus e a sua palavra, aquilo que Deus me prometeu jamais se cumprirá. Esse é o Deus que a gente serve. É isso que Pedro está nos ensinando. Que como autênticos cristãos, precisamos, na nossa vida diária, evidenciar a vida de Cristo em nós. Amém? As lutas não determinam quem somos diante de Deus ou diante dos homens. Não é a luta, porque na luta você chuta o balde, vai embora, abandona, xinga, briga. Não, na luta você adora, na luta você glorifica, porque você sabe que Deus vai cuidar e está cuidando de você. Fica de pé, por favor.